Então, muito bem, liderança cristã, aula 1, mais uma vez sejam todos bem-vindos e vamos aprofundar aqui no conhecimento. Aonde a maioria das pessoas vai aprender sobre liderança? Já é uma pergunta, né? Qual é o melhor lugar para você aprender sobre liderança? Na Bíblia, muito bem, nota 10, já tirou 10 na prova de liderança aí. Então, a palavra de Deus, volto a repetir, a palavra de Deus é o que? Suficiente. Concordam? Amém? Pastor, estou com problema conjugal. A palavra de Deus é suficiente. Vai para o gabinete pastoral. Pastor, estou com um problema assim. Gabinete pastoral. Pastor, tem um negócio assim, vai para lá, porque o pastor vai ter a direção, o pastor que conhece a Bíblia, ele vai ter o conhecimento bíblico para lhe ajudar. Quando falta o conhecimento bíblico, aí o pastor começa a dizer: eu não posso ajudar, vai procurar isso, vai procurar aquilo, vai procurar não sei de quê, porque ele não tem conhecimento e ele acha que a Bíblia vai precisar de ajuda. Abra bem os olhos quanto a isso. A resposta a essa questão de onde vamos aprender a liderança, hoje as pessoas buscam em muitos lugares. Alguns examinam o mundo da política, né? Querem buscar exemplos de liderança na política. Outros buscam modelos na indústria do entretenimento, tá? Muitos olham para o mundo dos negócios. Hoje, muitas igrejas começam a querer aprender com pessoas bem-sucedidas na mídia para serem líderes. Aí eu vou aprender com esse CEO, né? Esse CFO, esse homem ele é bilionário, ele tem muita coisa para me ensinar sobre liderança para a igreja. Faz isso não faz isso. A Bíblia tem os melhores exemplos de líderes para nós, tá bom? Alguns examinam o mundo, então tá. Muitos olham para o mundo do negócio. Muitas pessoas parecem buscar executivos de sucesso, consultores ou especialistas altamente graduados para aprender a respeito de liderança. Você imagina, se você for buscar aprender sobre liderança no mundo dos negócios, você vai acabar como Judas. Deu para entender? Não, tem um bilionário aí que ele fala sobre liderança, eu vou aprender para levar para a igreja. Você vai virar Judas. Teu negócio vai ser dinheiro. Por quê? Porque a Bíblia já tem os líderes para você aprender com eles. Olha como é que a coisa está. Por isso que muitas igrejas viraram negócios, empresas simplesmente. Eu sei que toda igreja tem que ter o CNPJ, isso aí tem que ter, obviamente, mas eu não posso significar isso que a igreja é uma empresa. Eu vou olhar para as pessoas como cifrão, eu vou olhar para as pessoas como negócio, e aí eu acabo me corrompendo. Eu não vou pregar isso porque o fulano está nesse pecado, eu não vou pregar aquilo, senão o outro vai se entristecer e vai sair. E hoje nós estamos vivendo, eu vou falar um negócio para vocês, vai ficar público aqui, muita gente vai assistir. Nós estamos vivendo hoje, nós estamos ganhando pouca alma. O que nós estamos ganhando é crente de outras igrejas. Então de lá vem para cá e daqui vai para lá, e fica um dança de cadeira que só a misericórdia de Deus. Uma coisa é você sair de uma igreja que não tem palavra, e eu concordo. Outra coisa é você sair de uma igreja de palavra porque você não está concordando com isso ou com aquilo. Meu irmão, é dança da cadeira. Porque se você está num lugar que não se prega o evangelho, não tem Bíblia no altar, meu irmão, eu aconselho, procura uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Agora, eu não concordo que o pastor pintou dessa cor, eu não concordo porque o líder tem aquela não sei de quê, eu não concordo. Coisas que toda igreja vai ter, e aí tem gente que faz o quê? Troca uma igreja bíblica por uma igreja mais atrativa, até que venha outra igreja mais atrativa e a pessoa fica pulando de galho em galho igual. Então, gente, cuidado para que você
não cometa esse erro de ser atraído por uma igreja pela aparência dela, pelo envolvimento, muitas das vezes até carismático, porque tem igreja onde que você chega, é balinha na porta, bombom, é ou não é? Abraço, né? Cafezinho, suquinho. Cadê? Que mais? Luz, pisca-pisca, fumaça. A pessoa acha que isso é evangelho. Não estou dizendo que você não possa ajeitar a sua recepção da igreja, pode, mas a gente tem que entender que tudo isso é marketing de fora. Isso não é evangelho. Isso é que as pessoas estão aprendendo, que lá no restaurante chique dão bala na porta, lá na casa de chocolate dão chocolate para vender para os clientes, lá na praia dão amendoim para a pessoa ficar presa ali, o vendedor, e começam a querer fazer isso nas igrejas, trazendo marketing do mundo para as igrejas. Aí depois a gente reclama que nós não temos crentes, nós temos clientes. E aí daqui a pouco o cliente vai para um outro lugar que é mais atrativo, e a gente reclama porque o cliente foi, se nós ensinamos eles a ser cliente. Olha como é que nós precisamos vigiar para que não venhamos a buscar exemplos de liderança nesse mundo perdido, tá bom? Olha só, a verdade é que a melhor fonte de ensino sobre liderança hoje é a mesma há milhares de anos. Se você quer aprender sobre liderança, busque o maior livro sobre liderança que já foi escrito. Qual é? Você tem em suas mãos uma ferramenta com potencial para mudar a sua vida e o curso de seu desenvolvimento como um líder espiritual. É uma Bíblia que esquematiza os princípios de liderança ali traçados por aquele que inventou a liderança. Quem mais poderia nos ensinar mais sobre liderança do que o próprio Deus? Ninguém. Uma das maiores necessidades da igreja hoje é o quê? Liderança. O problema mais crítico que a igreja enfrenta atualmente é o vácuo de liderança que cresceu durante o século 22. O especialista em igrejas americanas e estatístico George Barna afirma: a liderança continua a ser uma necessidade evidente da igreja. As pessoas com frequência desejam seguir a visão de Deus, mas também com frequência não têm uma exposição da visão ou da verdadeira liderança. Há alguns anos atrás, esse especialista aqui escreveu algumas conclusões sóbrias a respeito de sua pesquisa. Olha o que ele disse: após 15 anos de estudos no mundo ao meu redor, cheguei a várias conclusões a respeito do futuro da igreja cristã na América. A conclusão principal é que a igreja americana, aí ele fez um estudo lá na América, isso aqui também cai para o nosso lado, a igreja americana está morrendo por falta de uma liderança firme. Nessa época de oportunidades sem precedentes, a abundância de recursos, a igreja na verdade está perdendo influência. A primeira razão é a falta de liderança. Nada é mais importante do que a liderança, tá? Cristo deixou a sua igreja na terra para fazer uma obra que tem um impacto eterno. Se a igreja local não estiver bem liderada, então a noiva de Cristo sofre e não será capaz de cumprir a sua missão para essa geração. Agora, o próprio Deus nos chama à liderança. Deus é o líder supremo e Ele chama cada cristão para liderar outros. Ele podia ter organizado a sua criação de diversas maneiras, mas o que ele fez? Ele escolheu criar o ser humano que possui espírito e capacidade de se relacionar com Ele, embora não sejam forçados a isso. Quando o ser humano caiu em pecado, Deus poderia facilmente ter executado um plano de redenção que não incluísse pessoas pecadoras no processo, mas foi isso que Ele fez. Quando o homem pecou, caiu, Deus não podia vir fazer mas todo o plano dele, Ele colocou o quê?
homens. Toda a história colocou líderes. Olha como é que Deus conta conosco. Deus nos dá a oportunidade. Então Deus chamou o homem para participar e liderar outros a segui-lo, assim como nós o seguimos. Ele deixa isso claro desde o início: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio. Gênesis 1:26. Então Deus nos deu autoridade de domínio. Eu sinceramente acredito que tudo começa e termina na liderança. Com isso, quero dizer que, mais do que qualquer outra coisa, a liderança de qualquer grupo ou organização determinará seu sucesso e o seu fracasso. Você pode ver o impacto da liderança com frequência na Bíblia. Lembra lá no Israel antigo, quando o povo de Deus tinha um bom rei, o que acontecia? Tudo ia bem com a nação. Quando o povo tinha um rei mau, as coisas iam mal para todos. É por isso que as escrituras ensinam que sem uma visão o povo perece, tá? Quando o ímpio governa, o povo sofre. Está lá em Provérbios 28:19. O chamado à liderança é um padrão constante na Bíblia. Quando Deus decidiu erguer uma nação para si, Ele não chamou as massas. Ele chamou quem? Um líder. Abraão, quando quis libertar o seu povo no Egito, ele não guiou como um grupo. Ele levantou um líder fazendo isso. Quem? Moisés. Quando chegou a hora de entrar na terra prometida, o povo seguiu um homem. Quem? Josué. Sempre que Deus desejou fazer algo grandioso, Ele chamou um líder para tomar a frente. Ainda hoje Ele chama líderes para conduzir a execução de cada grande obra. O próprio Senhor Jesus, Ele levantou o quê? Líderes ali com Ele. Jesus podia ter resolvido tudo. Ele levantou os homens, mais uma vez dando oportunidade aos homens de alcançar os outros homens. Os cristãos muitas vezes entenderam errado a verdadeira natureza da liderança. Em algum lugar ao longo do caminho, muitos cristãos se convenceram de que, se queriam seguir a Cristo, deveriam tornar-se tímidos. Olha só, gente, isso aqui é um dado importante. Quietos e fechados em si mesmos. O problema é que eles confundiram submissão com fraqueza. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente acha que servir a Deus é se fechar, ficar com carinha de triste e tal. Submissão a Deus é uma coisa, tá? Como cristãos, reconhecemos a nossa própria fraqueza, mas é aí que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós. O que Deus deseja é que reflitamos a força e a coragem que Ele nos dá. Um seguidor de Deus deveria ser um líder do povo. Isso é mais do que apenas ser chefe ou ter uma posição de liderança. E isso com certeza não significa se impor ou estar no controle. Jesus ensinou que isso significa servir os outros. Vocês entenderam ou não? Essa iniciativa, essa atitude de ser líder é você entender. Por exemplo, você chegar aqui na turma e falar: aqui nessa turma eu sou um líder. Aí você acha, gente, atenção, não estou falando disso, eu estou falando de servir. Eu estou falando de você entender que o seu papel de líder é ser o mais útil possível, servir o máximo que você puder. É que inventaram que ser líder é ser o chefe. Aí muita gente quer ser chefe, aí atrapalha tudo. Que não é líder, não deixa ninguém fazer, atrapalha tudo, embola tudo, e não entendeu que ser líder é servir. Quanto mais você sobe, mais você serve. Quanto mais você sobe de cargo, mais exemplo você é, mais servir você vai fazer. Você tem noção? Dentro da igreja o que mais serve é quem? É o pastor. E aí vai descendo ali. Você vê que é o que mais serve, salvo quando está numa idade que já trabalhou tanto, aí fica mais tranquilo. Mas fora isso, você pega um diácono, serve mais do que o obreiro, o missionário serve mais do que o diácono. Deveria ser isso, e não chefinhos, e não, eu mando, eu falo, eu isso. Não, pessoas com competência de servir, onde eu posso ser útil, onde eu posso ajudar vocês. Jesus falou: estou lavando os pés de vocês para vocês irem lá e lavar os pés dos outros. Amém? Entendeu?
Quanto mais você lidera, mais educado você é. Quanto mais você lidera, mais boas maneiras você tem, mais cuidado você tem, mais zelo você tem, mais compromisso você tem. Isso é ser líder. Isso é ser líder. Quanto mais aprende também. Então, quanto mais você aprende, mais você dá. Exatamente, porque aquele que é mais dado, mais será cobrado. Isso é o entendimento. Tem uma igreja que eles botam a criança assim de 12 anos, que é aquele saco para receber as oferendas, as ofertas. Sim. Criança de 12 anos. Aí tem que entender o contexto, que aí Já bota que é obreira. Aí tem que ver o contexto, tem que ver a autorização de pais, essas coisas todas, tá? Porque quanto mais a gente puder ensinar desde novo, melhor, mas não estou falando expor, tá? A criança e tal, tirá-la da sua capacidade, mas a gente tem que avaliar, é exploração ou é um entendimento de crescimento? Aí, cada caso a gente vai ter que analisar isso aí, tá bom? Então, todos os cristãos podem promover, é isso? Agora? Onde é que é aí? Servir os outros, né? Enquanto houver um dom de liderança, que sabia que liderança é um dom também? É um dom, está lá na Bíblia, Romanos 12:8. Você não precisa ter esse dom para exercer sua influência, a semelhança de Cristo. Liderança é influência, nada mais, nada menos. Por exemplo, você é um líder, você tem que entender, eu sou um influente. Por exemplo, o líder, ele olhou um papel no chão, o que ele faz? Ele pega um papel, ele sabe que isso vai influenciar os outros também quando vê um papel pegar. Deu para entender? Um líder não grita com os outros, porque ele está ensinando os outros a não gritar com os outros. Para você entender muito fácil, líder é pai e mãe. Qual pai, qual mãe não já se viu na vida dos filhos? E você viu às vezes algo bom ou algo ruim? Vamos dar um exemplo de algo ruim. Às vezes você diz assim: meu Deus, minha filha, o jeito que eu falo, meu filho está igualzinho, dá coisa no vento igual eu. Porque você é o líder, você é o influenciador. A gente ensina, irmãs, a forma que você trata o teu marido, você vai ver sua filha tratando dela, igualzinho. E eu já atendi várias irmãs que disseram: pastor, meu Deus, eu estou me vendo na minha filha, onde foi que eu errei? Porque eu não sei se o casamento dela vai durar, porque o meu é só misericórdia, e eu estou vendo minha filha igualzinha a minha. Eu falei: minha filha, 20 anos sendo o espelho, ela vai fazer igual. E o homem também, a forma do homem tratar a mulher. E outra coisa, a forma do homem tratar a mulher, o filho vai aprender a tratar a mulher assim, entendeu? É questão de quê? De exemplo. A não ser que a pessoa tenha um esclarecimento no meio do caminho e diga: meu Deus, eu não vou ser igual meu pai não, eu não vou ser igual meu pai, eu não vou ser igual minha mãe não. Aí é uma questão de você entender. E a palavra de Deus, gente, aí onde eu digo, a palavra de Deus é suficiente para quebrar tudo que o pessoal fala aí fora, tudo. Você não precisa de nada, você precisa da palavra de Deus para te curar de tudo que o pessoal chama de nome aí fora, de cura disso, cura daquilo, de trauma, de bloqueio. A palavra é suficiente. Se a palavra não for suficiente, você está inventando moda para querer ajudar a Bíblia. A Bíblia não precisa de ajuda de nada. Você é curado pela palavra de Deus, você se transforma numa nova criatura. E aí você para de dar desculpa, dizendo que nasceu assim, que essa não sei de quê, que essas conversas fiadas aqui é o teu temperamento e tal. Jesus transforma o teu ser, ponto final. Você de grossa passa a ser boa, de grosso, estúpido passa a ser carinhoso e direito. Você de mentiroso passa a ser verdadeiro. Quem faz essa obra? O Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus precisar de ajuda, então ele não é mais Espírito Santo. Dorme com esse barulho aí agora. Ok? Então, nós temos que entender que Jesus transforma o nosso ser. O sujeito era um matador, agora ele cuida de vidas. O sujeito bebia, se drogava, se prostituía, agora ele é o exemplo dos homens na igreja.
A irmã não valia nada, se prostituía, vivia no pecado. Agora ele é o exemplo das irmãs. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito não fizer a obra, a gente vai ficar escondido dentro de igreja, escondido numa capa, vivendo como um artista, porque não teve um encontro real com o Senhor. Então a palavra de Deus, ela nos lava, nos limpa, nos transforma, e quando nascemos de novo, nós começamos a produzir os frutos que vai agradar, as obras do Espírito. Longanimidade. Quais são os frutos? Longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Não, é que eu não me controlo. Então você não tem o Espírito Santo, meu querido. Descobrimos que você não tem o Espírito Santo. Não, mas é o meu jeito, pastor. Não, a Bíblia não fala que é o teu jeito. A Bíblia diz que a tua prática das obras da carne é aquilo ali mesmo. A sem vergonhice, a bagunça, a idolatria, adultério, isso é obra da carne, ou seja, de quem não tem o Espírito Santo de Deus. Pronto, a gente resolve o problema dos irmãos. Acabou. Não, pastor, é porque da minha infância, é porque eu sofri muito na infância, é porque da minha infância. E o que você quer? Não, eu tenho que fazer nada. Você tem que ter Jesus na tua vida, e Ele é suficiente para te curar de tudo que você passou, de tudo que você sofreu. Você não sabe, eu tenho TDAH. Eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho aquilo outro. Ei, meu irmão. E a depender de quem vai ouvir o que eu estou falando, vai dizer: ih, esse pastor está ultrapassado, esse pastor está por fora. Então, um dia desse, conversando. Eu estou por fora, então você quer apoiar a Bíblia não precisa da sua ajuda. Cuidado que quem foi querer ajudar a arca morreu. Estou conversando com a minha prima, que ela falou assim: eu sou o amigo público, eu não tenho paciência com nada, eu tenho TDAH. Aí eu falei assim: mas você tem orado? Ela falou assim: o que adianta? Eu falei assim: o Espírito Santo é muito maior do que TDAH, muito maior do que a sua paciência. E aí? E a paciência é fruto dele. Vai conversar com os crentes modernos de hoje isso. Vai dizer: o irmão está achando que oração resolve. Ah, então você não lê Bíblia, né? Que a Bíblia, a oração até ressuscitar morto ainda está ressuscitando, né? O problema é que o povo não ora. Aí vai começar a inventar moda. Vamos lá. Os cristãos muitas vezes entenderam errado a verdadeira natureza da liderança. Em algum lugar ao longo do caminho. É isso aí, não? Lá embaixo, né? Todos os cristãos, obrigado. Todos os cristãos podem promover o seu potencial com liderança. Uma das mais importantes lições sobre liderança é a lei da tampa, tá? Que afirma: a capacidade de liderança determinará o nível de eficácia de uma pessoa. Isso é fundamental quando se trabalha com outras pessoas. Mais do que recurso, talentos, dinheiro ou inteligência, a liderança faz a diferença quando vem para causar um impacto. E nosso desejo com a matéria de liderança cristã é capacitar você a levantar a tampa da sua própria eficácia, ou seja, subir o nível de liderança. Queremos que você alcance seu potencial em Cristo. Para tornar-se mais a semelhança de Cristo, você precisa pensar e agir mais como um líder. Você deve se tornar uma pessoa de influência, tá? Você vê qual é a visão de liderança do mundo. É diferente da liderança bíblica. Olha a importância. Eu como ministro aqui de vocês na aula de liderança, eu tenho que ter cuidado para não levar vocês ao entendimento da liderança secular. Eu tenho que levar vocês ao entendimento da liderança bíblica, que o maior serve o menor. Quem quiser ser o maior, sirva. Olha só, e lá fora é o contrário. Lá fora você é o cara. Lá fora você é o líder. E não é o entendimento bíblico. O entendimento bíblico é que o líder lavou os pés dos seus discípulos. O líder, ele é o que vai servir mais. É o que atende, é o que ampara, é o que orienta.
é o exemplo maior e assim sucessivamente. Deveria ser assim na igreja, do irmão novato chegar e ele vê aquela ascensão, desde os mais novos na igreja, a cada ano que passa, mais estatura você vê nas pessoas. Deveria ser assim. Esse irmão tem um ano de crente, esse tem 2, 3, 4, 5, e você vai ver o cumprimento da palavra, que as pessoas estão crescendo na estatura de varão perfeito. Mas às vezes é o contrário, é o pastor que é o problema, é o evangelista que é o que dá trabalho, é o obreiro que ninguém consegue dar conta dele, entendeu? É o jovem antigo que o novo está tentando ensinar ele a ser crente. É a irmã de 30 anos de igreja que chega novata e diz: poxa, é assim que é a cristã? Então tem alguma coisa errada nesse processo aí. Esse processo é de transformação que o Espírito Santo faz em nós. Esse é o processo que o Espírito Santo faz em nós. E infelizmente, mesmo numa igreja sadia, muita gente não vai se deixar tratar. Mesmo dentro de uma igreja sadia, o ministério de Jesus, como que um homem fica 3 anos ouvindo Jesus e vai trair ele? Me explica um negócio desse. Como um homem que está ali vendo o poder de Deus, vendo milagres, vendo a humildade de Jesus, a seriedade de Jesus, o amor de Jesus, o carinho de Jesus, e o homem trai ele. Não espere muita coisa também nos nossos ministérios. Esteja preparado, porque sempre haverão traidores. E se você não estiver preparado para isso, você pode entrar numa depressão. Quantos pastores que estão com depressão hoje? Quantos pastores que infartam? Não estou dizendo que o pastor não pode infartar, estou dizendo infartar por causa disso. Tem pastor que infarta porque uma família se levantou, saiu da igreja, ele infartou. Ele não está preparado para isso não. O pastor tem que estar preparado. Alguém chegar: pastor, tchau. Oi. Tá bom, meu amado. Vou fazer o quê? Entendeu? Vou orar para Deus ter misericórdia. Mas tem gente que entra em depressão por causa de problema que surge, e sempre haverá problemas. A obra tem dores. Você vai ter problema na obra. O apóstolo Paulo diz que se há uma picuinha, se há um mal-estar, Paulo diz que ainda sois carnais. Se ele não fala com ela não fala com ele, não sei de que e tal, é porque ainda sois carnais. Então Paulo fala: eu queria dar comida para vocês sólida, mas ainda tem que negócio de leitinho, parece que é de gatinho pequenininho, que ou seja, era para a gente estar com alimentação sólida, impactando vidas, mas ainda tem. Então toda igreja passa por isso. A questão é: qual é a consciência do altar? O altar tem que pensar: estou pregando a palavra? Estou pregando a palavra. Primeira coisa é essa, porque se o altar está doente, já era. Mas do altar tem que ter essa consciência: estamos pregando a palavra verdadeira? Amém. Então os que são de Deus vão ouvir a voz de Deus. E os que não são, se Jesus não salvar, eu não tenho condição de salvar. Aí fica, pastor, na mesma história lá, falou que o líder tem que lavar os pés dos outros. Mas se os outros não querem deixar lavar os pés, não tem participação com ele. Lembra lá? É a mesma coisa. Vão lá e preguem. Mas se eu se rejeitar, sacuda a poeira e vai para outro lugar. Pregue em outro lugar. Porque você não pode ficar. Aí já é uma outra mensagem. Aquela questão de dar pérola aos porcos, né? Você ficar forçando. Diga aqui. O pastor chega ao ponto de cometer o suicídio. Por que? Então. Aí muita gente diz: porque é o homem, gente. O homem de Deus. Mas Elias e tal. Gente, quem tem o Espírito Santo vai se suicidar. Vamos ser claros com isso aí. Você acha que uma pessoa que nasceu de novo, ela vai se suicidar? Podem arrumar todo tipo de argumento. Eu vou para a Bíblia, eu vou para a palavra de Deus.
A palavra de Deus mostra que os que são de Deus são inclinados para as coisas espirituais. Fruto do Espírito Santo: longanimidade, bondade, temperança, paciência, amor, fé, mansidão. Onde eu vejo suicídio no homem de Deus? Não tem como, gente. Não tem cabimento alguém que se diz de Deus, seja pastor, seja um jovem, seja um adolescente, seja um missionário, um obreiro. Não tem explicação plausível, bíblica. Pode falar o que quiser, mas a Bíblia não pode dizer que essa pessoa é um homem de Deus. É duro isso? É duro, mas eu estou na Bíblia. Agora vai ver as obras da carne: idolatria, feitiçaria, adultério e tal. Vai estar ali. Então, se você se deixar ser guiado pela carne, você mata e você também morre. Mas se sois guiado pelo Espírito de Deus, você tem o que? A vida eterna. Se você me mostrar um homem de Deus na Bíblia que se suicidou, aí a gente vai achar amparo para o suicídio. E não vem querer botar Sansão não, que Sansão é outra conversa lá que ele arrumou, né? Saul, até Saul, que estava todo errado, a questão dele se jogar na espada era para não ser torturado. É questão de guerra lá, questão de guerra. Agora, você começar a ter ideia: eu vou tirar minha vida, eu vou me matar. Uma coisa é você sofrer um atentado, alguém tentar te matar e morrer os dois. É outra conversa, não é suicídio. Entendeu? Agora, você começar com as ideias: vou me matar, meu irmão, isso é obra do Satanás. Isso não tem a ver com Deus. Vamos avançar? Diga. Eu penso a respeito disso aí, é o seguinte também: o homem pode ser um homem de Deus, o homem pode ser um pastor, ou pode ser um homem. Exatamente. Só que tem que a pessoa, quando está passando mal, ela não faz só uma oração. Ela vai orar e muitas vezes não vai melhorar, ela tem que ir ao médico. Se ela está com dor de dente, vai no dentista e tal. Sim. O homem de Deus, independente da fé dele ou não, se ele está com algum problema psicológico, ele tem que procurar ajuda, porque muitas vezes não só a oração vai dar resposta para ele. Então, tanto o homem de Deus, quanto membro da igreja, se eles estiverem em Cristo, eles são o que? Nova criatura. O problema é que muita gente não está em Cristo. Aí a gente se impressiona porque a pessoa prega, porque a pessoa fala em mistérios, porque a pessoa tem o título de apóstolo. Eu quero saber se a pessoa está em Cristo. É isso que eu quero saber. Porque se ela estiver em Cristo, ela é nova criatura. E se é nova criatura, as coisas velhas já passaram. O problema é que as pessoas não estão tratadas em Deus, e aí vão explodir. Vão explodir. A gente não encontra, a gente vê os apóstolos, pelo contrário, eles deram a própria vida pelo Evangelho. Pastor, eu assim, antes de servir a Cristo, eu dei suicídio. Assim, o pai do meu filho, né, fez sofrer muito, eu tentei suicídio. Tomei algo para que eu viesse a morrer. Mas agora, assim, com as dores que eu sinto, às vezes até dentro da igreja mesmo, Sim. mas eu tenho fé e esperança que Cristo vai cuidar de tudo aquilo. Você entendeu como é que você evoluiu, desenvolveu o espiritual? E assim, e todo sofrimento que às vezes até dentro da igreja mesmo a gente tem, a Sim. gente sabe que aquilo vai produzir algo futuramente para que eu venha me desenvolver Sim. mais ainda em Cristo. Agora vamos lá, vamos aproveitar esse exemplo da irmã aí. Vamos lá, Paulo, passando fome, pedrada,
ameaçado de morte, sofrendo naufrágio, chicote nas costas. Cadê o suicídio na vida dele? Hoje qualquer coisinha eu vou me matar. Não estou diminuindo o problema dos outros não, eu estou dizendo o seguinte: olha para a Bíblia e a gente vê um homem cheio do Espírito Santo, o comportamento deles. Dá uma olhada lá. Foi fiel até a morte. E às vezes a gente passa dores que eu sei que não é fácil, mas quando a gente olha para a Bíblia a gente fica assim. Por exemplo, hoje, que perseguição a gente tem hoje? Que perseguição é essa que estão falando que os crentes são perseguidos? Olha para a Bíblia. As pessoas eram mortas, assassinadas por pregar o Evangelho. Hoje tem lugar que tem perseguição. Não essa nossa perseguição aí que o pessoal fala que tem perseguição. Pode até chegar a ter uma perseguição, mas nós não podemos dizer. Existe ação do diabo, sim, mas lá fora o crente é perseguido e é morto. Se abrir a Bíblia, morre. Então a gente precisa botar numa balança e começar a analisar. Vamos para a Bíblia? Porque se eu contar as minhas experiências, ou experiência do outro pastor, o que o outro pastor passou, né? O que a outra pastora passou, o que o outro obreiro passou e tal, a gente vai ter vários entendimentos. Agora vamos para a palavra. Olha para a palavra. O que acontece quem é nova criatura? O que acontece quem tem o Espírito Santo de Deus? O problema é que a gente começa a olhar com a ótica desse mundo. E aí a gente começa a achar que a Bíblia não é suficiente. Mas vamos lá que eu tenho que fechar. Então Deus chamou você para liderar. A liderança é para todos. Lá embaixo, ó. Deixa eu ver aqui algum. Quantos minutos a gente tem? 10. 10? Tá, então dá para falar mais um pouquinho aqui. Boa liderança, lá na página 3, lá em cima. Boa liderança é a melhor forma de deixar um legado duradouro, tá? Vivemos numa época de tolerância, em que proteger sentimentos é muito mais valorizado do que proclamar a verdade. Olha só, as pessoas olham com desconfiança para qualquer um que deseja influenciar outros a adotar suas crenças. Eu quero encorajar você a se opor contra a opinião popular, como Thomas Jefferson proclamou. Olha o que esse homem disse: em assuntos triviais, assuntos de gosto, nade a favor da correnteza. Agora, em questões morais, princípios, o que você faz? Fique firme como uma rocha. Questões triviais. Aqui a igreja pintou de amarelo, pintou de... eu não concordo, meu irmão. Questões triviais, pintou de preto, de azul, de amarelo, isso é triviais. Agora, em princípios, aqui não, princípio eu não abro mão. O que está na Bíblia, eu quero viver o que está na palavra de Deus. O que acontece hoje é o contrário. As pessoas, elas querem reclamar de cores e estão deixando, sabe aquela história, né? Engolem um camelo, né? Com um mosquito, mas engolem um camelo. E a gente não pode abrir mão dos valores, dos princípios bíblicos. Por isso que eu digo, quanto mais a gente se afasta da Bíblia, mais a gente vai dar poder às coisas desse mundo, tá? Quanto mais você se afasta da Bíblia, você pode observar, quanto mais uma pessoa estuda no meio secular, filosofias, linhas, eles começam a diminuir o poder das Escrituras. Vocês já perceberam isso aí? Quanto mais alguém estuda nesse mundo, filosofias e tal, menos vão dando valor e peso à Escritura Sagrada. E aí você começa a encontrar pessoas dizendo: não, a Bíblia não resolve tudo, a Bíblia não é suficiente. E aí a Bíblia vai precisar de ajuda. Aonde que a Bíblia precisa de ajuda? Então vamos lá. Quero desafiar você a se tornar um dedicado estudante de liderança e deixar um legado. Se você ainda não for a lei do legado afirma: o sucesso verdadeiro é medido pela sucessão. Olha que palavra bacana. Um legado que não inclui pessoas não tem valor eterno. E por isso que a liderança é criticada, porque a liderança exige o quê? Organização, ajuste. Faça com que seu alvo seja liderança transformacional, onde a vida das pessoas é mudada de dentro para fora.
Esse tipo de liderança se baseia no caráter, convicções e semelhança de Cristo. Em outras palavras, a liderança transformacional segue o padrão estabelecido nas Escrituras. Então, todos vocês devem se desenvolver como líderes, ou seja, vocês estão aqui na sala de aula, você tem que saber que você está influenciando o colega do lado. Você está no seu trabalho, você tem que entender que você é um líder que está influenciando as pessoas que estão do seu lado. Daqui a pouco, amanhã, domingo, você está lá na sua igreja, você tem que entender que você está influenciando as pessoas que estão ao seu lado. Você é um líder que precisa desenvolver essa liderança, onde você está influenciando as pessoas. Deus chamou você para liderar. Olha o carro do ovo aí, ó. Viu? Nós falamos aí dele agora na aula passada. Cuidado para você não ser um pregador assim. A liderança é para todos. Como é que eu posso fazer uma afirmação tão ousada? Porque cada pessoa que aceitou Cristo é chamada a influenciar outras. Cada pessoa, liderança não é apenas para um grupo seleto. J. Oswald Sanders, em seu livro Spiritual Leadership, que é liderança espiritual, deu a melhor definição de liderança que eu já li. Ele apenas afirmou: liderança é influência. Se você é um seguidor de Cristo, então você reconhece que é chamado para influenciar outros. Jesus disse isso da seguinte maneira: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, né? Agora eu lembrei um. Vocês pediram alguém na Bíblia, né, que se suicidou? Tem Judas, tá? Só para... Falou, né? Para você achar que tem na Bíblia. Se você perder a visão de Jesus, você vai começar a desejar um monte de coisa. Pode passar por mim, pode passar por você. Se você perder Jesus de vista, se você achar que Jesus está te decepcionando, como Judas, você vai atentar contra a sua própria vida. Olha o cuidado que nós temos que ter. Agora, nenhum outro discípulo, passando o que passou, sofrendo o que sofreu, se suicidou. Fica aí o entendimento para vocês. E eu estou na Bíblia, isso aqui é Bíblia. Esse exemplo de Judas passou para ele. Quando ele perguntou que ele era o pastor se suicidar. Esse exemplo de Judas para ele. Isso aí. Eu estou na Bíblia. As teorias, gente, vai querer encher tanto a tua cabeça que daqui a pouco você vai achar que a Bíblia não é mais suficiente. Então fica aqui um alerta para todos nós, tá? Não importa se você é presidente de uma empresa ou uma dona de... É o que eu te falei para vocês aqui. Se eu olhar para a liderança desse mundo para ensinar vocês a liderança cristã, eu estou errado. Por quê? O bilionário, ele fez a empresa dele crescer, eu vou aprender com esse bilionário sobre liderança. Gente, isso é mundo, isso não é evangelho, isso não é bíblico. Se fosse para Jesus ensinar sobre liderança, ele dizia: vamos aprender com o romano, vamos aprender com os gregos. Ele traz um entendimento bíblico, e hoje nós somos tentados a tudo olhar lá fora, e isso é um perigo. Por isso que está tendo um monte de coisas chamada pseudo-cristãs. Isso aqui é uma teoria não sei o que, cristã. Isso aqui é uma teoria não sei o que, cristã. Isso aqui é uma filosofia cristã. A Bíblia não tem parte com essas filosofias aí. Paulo dá uma aula muito bem quando ele está lá no meio dos estoicos, epicureus, e ali ele traz um entendimento muito grande, que não tem nada a ver com eles. Fica com a palavra de Deus. Então a gente está aqui 6 meses, vamos falar sobre liderança. Eu não quero saber de liderança desse mundo. Eu não quero saber de homens que venceram na terra como milionários, bilionários. Isso não tem a ver com a liderança cristã. Nós temos na Bíblia os exemplos que a gente vai falar de homens, mulheres de Deus que a Bíblia traz para a gente como líderes. E aí é totalmente o inverso desse mundo aí. Aquilo que eu digo: o líder, ele está lavando o pé. O líder, ele está sendo exemplo.
O líder, ele é um influenciador de todos que estão à sua volta. Se nós entendermos isso, nós não vamos entrar naquela linha de chefinho, nós vamos entrar na linha de que, se me verem sendo exemplo, ele vai ser um exemplo igual a mim. Lembra de Paulo? Me imita que eu estou imitando Cristo. Agora, se eu chego e digo, não, eu sou o líder, eu posso gritar com ele. Não, eu sou o exemplo, eu não devo gritar com ele, para que ele não grite com ele, para que ele não grite com o grupo dele, para que ela não grite com o grupo dela, porque eu sou o quê? Eu sou o espelho, eu sou o exemplo. É igual pai e mãe, você pode falar o que quiser com o seu filho, ele vai seguir o teu exemplo. Filho não ouve o que a gente fala, filho ouve o que a gente faz. O que a gente passa por filho é exemplo, exemplo e exemplo. Você pode ficar falando, ele vai só olhar como você faz. Meu filho, você tem que tratar bem os seus amiguinhos, só que os teus amigos é só com coisa e patada. A gente trata os nossos amigos com grito, com xingamento, com engano. Aí eu chego, meu filho, trata os seus amigos direito. Ele vai fazer o que eu faço com meus amigos. Ele vai tratar os outros como eu trato os outros. Meu filho, você não pode mentir. Daqui a pouco estão batendo na porta. Fala que eu não estou aí não. Fala que eu não estou aí não. Ele vai fazer isso que você está ensinando com o seu exemplo. Você pode ensinar o seu filho a orar. Meu filho vai orar. Ele vai orar se ver você orar. Ele vai para a igreja se ver você indo para a igreja. Ele vai servir a Deus com amor se ver você servindo a Deus com amor. Por isso que muita gente não entende por que meu filho está assim, por que minha filha está assim. É só exemplo. Então nós temos que de fato receber o Espírito de Cristo em nós, sermos essa nova criatura, produzir os frutos, longanimidade, bondade, mansidão, fé, temperança, se encher do Espírito Santo, ser uma pessoa, ser o sal da terra, a luz do mundo. Aí você vai começar a fazer o quê? Contagiar as pessoas que estão à sua volta. Essa é a grande questão da liderança. E vocês vão aprender tudo isso. Não ser o que quer mandar. Lógico que nas organizações tem que ter as autoridades, mas que as autoridades sabem. Por exemplo, se os nossos políticos soubessem que eles são funcionários do povo, hein? A gente teria as coisas boas, não teria? Mas eles entenderam, aprenderam a liderança errada. Assim somos nós, os pastores, as igrejas, os obreiros, a entender que quanto mais você sobe, mais servo você é, tá bom? Essa aula vai ficar livre aí, a aula 1 de todos vai ficar livre para você compartilhar com seus amigos, para mostrar o seminário para eles, falar da importância. Já tem a aula do professor Edson, que está lá divulgando 2 matérias maravilhosas. Hoje mais 2 matérias, depois do lanche o professor Nassif com mais 2 matérias maravilhosas. É só coisa boa, gente. Aproveitem bastante esse período, e que o Senhor venha enchê-los do conhecimento e da sabedoria divina. Vamos ao nosso café, e o pessoal está em casa, faz o resumo para constar com uma presença.